Bem-vindo a mais um vídeo do Mestre da Riqueza e o assunto hoje é viver de dividendos. Quem não quer viver de dividendos? Fala a verdade. Aquela famosa renda passiva, que você tá em casa, tá viajando e o dinheiro pinga na sua conta sem ao menos você nem esperar. Eu mesmo te confesso que às vezes eu não acompanho o calendário de dividendos das minhas ações, dos meus fundos imobiliários, e aí quando eu vejo pingou um dinheiro na minha conta corrente, e aí bate aquela felicidade. E é isso que vai te trazer a liberdade financeira. Não se engane, ninguém quer trabalhar até os 80 anos se matando. Se a gente chegar até 80 anos já é um grande privilégio, mas a gente também tem que o quê? Viver a nossa vida. Não adianta a gente pensar em ficar em escritório, pegando ônibus, metrô ou de carro, pegando aquele trânsito absurdo, ou que seja trabalhando em casa, mas tendo muito estresse, não é verdade? E hoje, falando pela minha vida, eu moro na praia, quem me segue sabe, eu moro aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E há alguns anos eu atingi a minha liberdade financeira e eu quero que você também atinja a sua liberdade financeira. E quais são as melhores formas hoje de você atingir aí a liberdade financeira através de dividendos ou renda passiva? Bom, eu posso citar 3 formas, que são através de ações boas que pagam dividendos, fundos imobiliários e imóveis físicos que pagam aí aluguéis, tá certo? Você compra um imóvel, bota para alugar. Eu particularmente não gosto dessa opção de imóveis físicos, porque gera muita dor de cabeça. É inquilino que às vezes não paga o aluguel, você tem que colocar o cara para fora, processo judicial, você tem um imóvel, tem um inquilino. Então, eu particularmente não gosto de imóvel físico para a geração de aluguel. Sim, mas e para morar? Aí é outra história. Nós estamos falando aqui de renda passiva que vai te gerar aluguel, tá certo? Então nós vamos falar aqui de ações que pagam dividendos. Quais são aí as 3 ações que eu começaria, se fosse na data de hoje, a investir pensando em bons dividendos? Então, meus amigos, antes de falar a primeira ação, aquele velho lenga-lenga que é muito importante para mim. Eu demorei aqui no mínimo 1 hora para montar esse roteiro para você, mais 1 hora para gravar, mais 1 hora para desmontar tudo. O que eu te peço é o seguinte, aperta o botãozinho do curtir aqui embaixo que vai me ajudar a manter esse canal para você, tá certo? O YouTube ele entende que você saindo daqui sem deixar apertado o botão de curtir, que meu conteúdo não é relevante, que meu conteúdo não ajudou você. Então é muito importante, tá certo? Bom, sem mais pedidos aqui, tá certo? Vamos à primeira ação aí que eu começaria investindo se eu estivesse pensando já em montar minha carteira de dividendos aí para o futuro. A primeira empresa é ela, a Vivo. Isso mesmo, a Telefônica Vivo. Dispensa apresentações porque com certeza você conhece. Ela é a maior empresa de telecomunicações do Brasil e também trabalha com internet banda larga, TV a cabo. São vários serviços hoje que a Vivo faz e faz com muita eficiência. E quem me segue sabe que eu olho o quê? Eu olho lucros das empresas nos últimos 10 anos, eu olho os dividendos pagos nos últimos anos, eu olho a dívida da empresa. Então nós vamos olhar aqui tudo das 3 empresas, tá certo? Gráfico, histórico, enfim, indicadores fundamentalistas, tá certo? E aí, meus amigos, o primeiro que eu quero trazer para você da Vivo é a questão dos lucros. A Vivo é uma empresa que nos últimos 10 anos ela funciona como um reloginho. Ela sempre vai crescendo os seus lucros e isso é o resultado de uma empresa eficiente, consistente, perene, tá certo? Vamos dar uma olhada no gráfico aqui dos lucros dos últimos 10 anos da Vivo. Então olha lá, desde 2013 a empresa entrega aqui ótimos dividendos e ótimos lucros, né? A gente pode ver aqui que sempre, ó, 2013, bons lucros, bons pagamentos de dividendos e assim por diante. Você vê que a empresa ela lucra muito, mas ela também distribui bastante dividendo. Então é uma empresa que o quê? Ela é consistente, ela é perene, tá? Ela entrega um serviço que é perene. Por quê? A gente não vive mais sem telefone celular, sem internet no celular e a Vivo faz a prestação de serviços aí com bastante eficiência, tá certo? Além de ser uma marca que as pessoas, né, gostam, tá certo? Telecomunicações é um setor complexo no Brasil, né? Motivo de reclamação, de serviço ruim, mas a Vivo faz, na minha opinião, um trabalho melhor do que as suas concorrentes. Então, o vídeo é empresas boas que pagam bons dividendos e aí a Vivo entra na primeira colocação, tá certo? Não é que ela é melhor do que as outras 2 que eu trouxe, tá? A primeira colocação que eu tô trazendo aqui para você. Mas se você já me conhece, sabe que eu gosto de olhar o quê? Dividendos passados. Por quê? Não quer dizer que dividendo passado vai refletir no futuro, tá certo? Nem os lucros passados a gente pode pensar no futuro. Depende de uma administração, a gente tem que seguir acompanhando as empresas. E o que eu te ensino aqui, eu quero que você faça no dia a dia, tá certo? Então eu vou olhar aqui com você
quais foram os pagamentos dos últimos anos aí das empresas que eu trouxe para você. Porque às vezes a empresa pagou 20% de dividendos no ano passado, mas não é uma boa pagadora de dividendos, ela não paga constantemente dividendos. Foi algo pontual que ela fez e aí muitas pessoas acabam se enganando, tá certo? Vamos olhar o histórico de dividendos aqui da Vivo. Então olha lá, logo de cara aqui a gente vê que a empresa tem uma média de 7,40%, né, dos dividendos pagos aí nos últimos anos. Desde 2011 a gente tem um histórico aqui e nos últimos anos aqui ela vem pagando em média de 8 a 7%, tá certo? Então a gente vê que é uma boa pagadora de dividendos, lembrando que dividendos pagos pelas empresas através das ações são isentas de imposto de renda, cai limpinho para você ali na sua conta corrente sem impostos. E vamos dar uma olhada agora no gráfico, o que aconteceu com as ações aí da Vivo, né, a sua valorização nos últimos anos. Já olhamos dividendos, mas quem investe em ações, ou se você não investe, fique sabendo agora, você pode ganhar de duas formas aí investindo em ações. Você pode ganhar renda passiva com dividendos, tá certo? E você também pode ganhar o quê? A valorização da sua ação, tá? Então você vai poder escolher empresas de crescimento, que aí você vai focar no crescimento da ação. Essas empresas geralmente não pagam muitos dividendos, mas as boas pagadoras de dividendos, você pode focar num crescimento, tá certo? Mas aliado à questão dos dividendos, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico das ações Vivo, o que aconteceu nos últimos anos. Então olha lá, em 2018 a empresa era negociada aqui por R$30, né? E a empresa subiu, é uma empresa perene, serviço perene, a gente pode ver que ela pode enfrentar crises com segurança, não tem aquele sobe e desce danado absurdo não. Aqui a empresa ela veio subindo constantemente, né, como uma empresa perene faz, tá? Então hoje as ações dela custam 45%, né? Se a gente olhar aí nos últimos 3, 4 anos, a empresa se valorizou 50%. Some ainda a isso os dividendos pagos e aí você vai ter uma noção de como foi muito melhor investir nas ações da Vivo nos últimos anos do que deixar parado aí o seu dinheiro na poupança. E agora vamos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas da empresa Vivo. Vamos lá, dividend yield do último ano, 8,55%. Lembrando que o dividendo é aquela parte dos lucros que a empresa distribui para os acionistas, tá certo? Se você tem ações Vivo, a empresa vai pegar parte do lucro líquido e vai distribuir para você parte desse lucro através dos dividendos, tá certo? Isso que é os dividendos. Bom, PL da empresa 12,80, o PL que é o preço sobre lucro que mostra para nós o quê? Quantos anos vai demorar para retornar o investimento aqui para nós, né, que somos acionistas, se os lucros passados da Vivo, né, os dividendos pagos também dos últimos anos, se refletirem no futuro, tá certo? Então demoraria aqui cerca de 12,8 anos para retornar 100% do nosso investimento. O preço sobre valor patrimonial, que é o P sobre VP, que mostra o quê? Quanto nós vamos pagar efetivamente pelo patrimônio da empresa Vivo, tá certo? Abaixo de 1 significa que eu estou comprando todas as antenas, todos os prédios da Vivo abaixo do que eles valem. Aqui está 1,11, o que eu não considero um P sobre VP ruim, tá? Muito pelo contrário, acho muito positivo. E o EV/EBITDA, que é similar ao PL, só que aqui no caso vai mostrar para nós o quê? Quantos anos vai demorar para nós para voltar 100% dos nossos investimentos através do EBITDA. Lembrando que o EBITDA é o lucro antes da amortização, da aplicação de impostos e empréstimos, tá certo? Então aqui demoraria cerca de 4,6 anos. E agora vamos dar uma olhada nos indicadores de dívida da Vivo. Bom, dívida líquida barra PL, que mostra para nós aqui abaixo de 1, que a empresa está com a dívida menor do que o seu patrimônio líquido, isso é muito importante, 0,15, muito bem equilibrada. Temos aqui dívida líquida barra EBITDA, eu gosto de um indicador abaixo de 3, tá certo? Estamos com 0,55, também dívida super equilibrada. Vamos dar uma olhada na margem líquida da empresa, 13,59%, uma bela margem, tá certo? E o ROI da empresa hoje, que é o retorno sobre investimento, então imagine que a Vivo fez uma propaganda aí na televisão, quanto disso voltou efetivamente aí através desses investimentos de lucro, quanto voltou para a empresa, 8,65%, eu gosto acima de 10%, mas para uma empresa perene, uma empresa como a Vivo, também está excelente os números, os indicadores super aprovados da empresa Vivo. E antes de falar a segunda empresa, eu gostaria o quê? Que você me ajudasse aqui mais um pouquinho. Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo
Qual estado, qual cidade você está aqui vendo, né, o vídeo do Mestre da Riqueza? É importante que você comente o vídeo aqui para ajudar o canal do Mestre. Comenta aqui embaixo, sou de São Paulo, cidade, Ribeirão Preto, não importa. Comenta aqui embaixo que eu quero te conhecer um pouco, tá certo? Se quiser também já deixar o seu time de futebol, vamos ver qual é a maior torcida que segue o Mestre da Riqueza, tá bom? Agora vamos falar da segunda empresa, que é a Taesa. E eu quero te apresentar quem é a Taesa. Taesa é uma empresa do ramo de energia elétrica, mais especificamente do ramo de transmissão de energia, ou seja, ela é encarregada de levar a energia do local de geração aos consumidores e para isso utiliza mais de 11 mil quilômetros de redes de energia, além de mais de 2.500 em construção. A empresa se tornou, desde seu IPO, nos últimos anos, uma queridinha do mercado de ações brasileiro e ela é muito desejada, principalmente por investidores que buscam boas pagadoras de dividendos. E como nós fizemos com a Vivo, vamos dar uma olhada na lucratividade dos últimos anos da Taesa. Então tá aqui, olha lá, desde 2013 a empresa vem lucrando também como um reloginho, subindo seus lucros, subindo o pagamento de dividendos, portanto ela é uma queridinha aí como pagadora de dividendos, um setor que eu gosto muito, que é o setor elétrico. Eu considero o setor elétrico o melhor setor da Bolsa de Valores. Por quê? Nenhum ser humano hoje consegue viver mais sem eletricidade. Então é muito importante você ter uma ação elétrica na sua carteira. E essas empresas, elas têm a receita muito perene, porque elas já assinam um contrato com os governos, né, dos estados, enfim, por muitos anos. Então elas prestam serviços já sabendo a receita delas por 15, 20, 30 anos, o que torna elas empresas muito eficientes e administradas. Agora vamos dar uma olhada nos indicadores de Taesa. Dividend yield de Taesa no último ano, 9,88%, livre de imposto de renda. PL 6,04. Se você não sabe o que é dividendo, PL, PVP, volta lá na primeira ação que eu ensinei vocês, tá certo? Bom, PL 6,04, P sobre VP 1,85, EV/EBITDA de Taesa 7,25, nós temos uma dívida líquida barra PL de 0,86 e nós temos uma dívida líquida barra EBITDA de 2,32. Margem líquida de Taesa 66,02% e o ROI está em 30,61%. E rapidamente vamos aqui para o dividendo histórico, né? A Taesa que tem aqui uma média de 10,71% de entrega de dividendos, excelente média, uma das maiores da Bolsa de Valores, tá certo? E a gente vê aqui que nos últimos anos ela vem pagando muito bons dividendos. Vamos dar uma olhada também agora nas ações, como performaram aí nos últimos 5 anos. E a gente vê aqui uma boa empresa que lucra, que vem aumentando os seus lucros, não tem jeito, subiu o lucro, sobe o valor da cotação, tá certo? É um setor perene, então a gente pensa em elétrica sempre ali lucros para cima, né? E a Taesa vem entregando aqui um belíssimo resultado. A empresa saiu de R$ 14 em 2018 para R$ 40 em 2022, então ela teve aí uma valorização de aproximadamente 200% nos últimos anos. E esses 200% eu não estou considerando aí os dividendos, tá certo? Então se você somar os dividendos aqui, você vai ver que quem investiu em Taesa aí nos últimos anos ganhou uma bufunfa. E antes de falar a terceira empresa, mais um pedido aqui. Eu sei que você não me aguenta mais, é tanto pedido, mas me ajuda muito. Se inscreve aqui em cima no canal Mestre da Riqueza e ativa todas as notificações, tá certo? Eu não vou ficar te mandando mensagem. São 3 notificações por semana apenas quando eu posto meu vídeo para você ficar antenado e já ver antes, né? Porque às vezes eu posto uma oportunidade aqui, você vai ver depois de 2, 3 dias e aí pode ser que essa oportunidade já foi embora. Mas a terceira empresa que eu trouxe para você, também de um setor perene, é a Unipar. E quem é a Unipar? A Unipar Carbocloro S.A. é uma empresa da indústria química cuja atuação está na fabricação de cloro e seus derivados e soda cáustica. Além da sua presença nacional, a companhia é acionista controladora da Unipar Indupa, empresa argentina produtora de cloro, PVC e soda cáustica. Somado a isso, a companhia é pioneira na implementação de polos petroquímicos no Brasil e na Argentina e é líder na produção de cloro, soda e PVC na América do Sul. Todos os anos são mais de 4 milhões de toneladas de diversos produtos químicos saindo das fábricas da Unipar, localizadas em Cubatão, no estado de São Paulo, Santo André, no estado de São Paulo e Bahia Blanca, na Argentina. Nelas, existe uma média de 1.400 funcionários que contribuem para o bom desempenho da companhia no mercado. Vale destacar que a Unipar Carbocloro S.A. produz insumos fundamentais para variados segmentos da economia, como a indústria de papel e celulose, sapatos, têxtil, remédios, alimentos, construção civil e bebidas.
Com mais de 50 anos de existência, a Unipar já é uma empresa consolidada no seu segmento, tanto no mercado nacional como internacional. Ao longo da sua trajetória, inovou e alcançou marcos importantes, chegando ao patamar de líder na produção de cloro, soda e PVC na América do Sul. E rapidamente, vamos dar uma olhada nas ações Unipar, porque essa empresa se valorizou muito nos últimos anos. Vamos ver o gráfico de Unipar. Então olha lá, olha que incrível isso. A empresa em 2018 ela tinha cotação de R$ 3,88 e ela subiu muito aqui. E eu cheguei a dar essa dica nos últimos anos, tá certo? A empresa hoje está cotada a R$ 95. Sabe quanto essa empresa se valorizou nos últimos 5 anos? 2.500%, fora os pagamentos de dividendos que nós vamos ver já ainda neste vídeo. E eu acho importante frisar aqui que muitos investidores, principalmente os iniciantes que vieram aí nos últimos meses ou nos últimos anos, perguntavam assim: qual é a nova Magalu? Qual é a nova empresa que vai pagar 1.000, 2.000, 3.000%? E aí muitos investidores acabaram migrando o quê? Para aquelas ações perigosas, ações que variam muito. Por exemplo, a Magazine Luiza, que é uma boa empresa, inclusive vou deixar aqui um vídeo falando sobre Magazine Luiza aqui no card, para você conferir, tá certo? Eu fiz uma análise completa aí do último resultado de Magazine Luiza e o que eu penso sobre as ações de Magalu. Mas a Magalu, ela é uma empresa o quê? Ela é uma empresa volátil. Tá certo? Por quê? Ela varia muito quando a taxa de juros sobe, a inflação sobe, e é isso que vem ocorrendo com as ações de Magazine Luiza. Despencaram porque nós estamos entrando no quê? Numa recessão econômica. Agora, empresas como a Unipar, como Elétricas, como a Vivo de telecomunicações, elas sofrem muito menos porque elas entregam um serviço perene que a população precisa sempre. Tá certo? Então muito cuidado ao escolher empresas aí para sua carteira. E vamos dar uma olhada aqui nos indicadores da Unipar. Dividend yield de Unipar 15,51% no último ano, PL 4,43%, P sobre VP 3,60% e o EV/EBITDA está em 2,58, mostrando que a empresa, apesar de ter se valorizado muito aí nos últimos anos, 2.500%, ela está muito barata. Imagine você aqui, considerando o EV/EBITDA, em 2 anos praticamente, a gente investindo ali em Unipar, se ela retornar para nós, né, os dividendos que ela pagou nos últimos anos e os lucros, a gente já paga 100% do nosso investimento. E vamos dar uma olhada nas dívidas aqui da Unipar. Bom, dívida líquida barra PL negativo. Sabe o que significa isso? Que a empresa tem mais caixa do que dívida. Ou seja, é uma empresa muito redonda, né? Dívida líquida barra EBITDA negativa, 0,13. Excelente. Margem líquida da empresa, 31,36%, empresa belíssima. E nós temos aqui um ROI da empresa fantástico de 81,47%. Mas a pergunta é: os históricos de dividendos da Unipar são positivos? Vamos olhar o histórico de dividendos da Unipar. Então tá aqui, dividendo histórico, a média de 8,12%, muito boa. E nós tivemos aqui nos últimos anos, né, principalmente nos últimos 2 anos, um pagamento excelente, aqui 15% em média. E vamos diretamente aqui olhar os lucros da empresa, né? A gente vê aqui que desde 2013 a empresa lucra, mas a guinada da empresa veio a partir de 2016 ali, olha como os lucros subiram bastante e aqui em 2021 foi uma pancada no lucro de Unipar, por isso também que as ações da empresa se valorizaram muito. Mas olha aqui 2022, se a gente pegar aqui 2022, o lucro do primeiro trimestre já se mostra superior à maioria dos outros anos aqui, que contemplam um ano inteiro. Então, em 2022, a empresa vem muito bem, obrigado, tá certo? E aí, eu te faço um convite. Comenta aqui embaixo seu estado, sua cidade, que time você torce e qual das 3 empresas você mais gostou, tá bom? Comenta aqui embaixo comigo. Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado desse vídeo e um grande abraço, bons investimentos!